Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quarta-feira. Quarta-feira muito importante, né? Para o futuro do Vasco na janela de transferências. Está suspenso o Transferban, é isso mesmo, a gente vai trazer aqui todas as informações acerca desse assunto, vamos falar também sobre reforços, situação envolvendo o Vasco no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Já temos aqui exclusivas imagens do estádio Rei Pelé. Você vai conhecer aqui o estádio que o Vasco vai definir a sua vaga no primeiro jogo da Copa do Brasil. Mas antes, eu peço para você, humildemente, deixar o seu like para dar aquela moral aqui para o nosso trabalho. Nosso trabalho cresce graças ao seu like. E vamos falar aqui também sobre uma suposta agressão que aconteceu ontem, né? Saindo ali da área da imprensa a partir da finalização da zona mista. Bom, eu estive ontem lá e vou trazer para vocês detalhes sobre essa situação, né? Muita gente me mandando mensagem, perguntando se aconteceu alguma coisa comigo, enfim. Vamos falar aqui nesse vídeo, você não pode perder. Beleza? Bom, eu sei que a fase é difícil, mas como de praxe eu pergunto para você. Você quer ter uma camisa retrô do Vasco igual a essa minha, ou igual a essa daqui, ó, essa beldade aqui, ó. Essa aqui é top, né? Que tem o Ace, né? É muito legal. bezodesporte.com.br, o link tá no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Corre ali, não perca essa oportunidade de estar com a gente, com a Bezood Esporte. Beleza? Corre aqui embaixo, primeiro comentário fixado. E ainda tem promoção, ainda tem facilidade para você. Porque na compra de 2 camisas, você leva a terceira de presente aqui do canal. Rapaz, tem coisa pra gente falar nesse vídeo, hein? Muita coisa grave, muita coisa importante. Então, para não me prolongar mais, eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar a vinheta. Enquanto a vinheta passa, eu peço para você, humildemente, deixar o seu like e se inscrever no canal para a gente ganhar cada vez mais força em prol de um Vasco melhor. Beleza? Solta a vinheta, bora pro vídeo. Quarta-feira cinza para o torcedor vascaíno, mas agora não tem mais desculpa. O Vasco suspendeu, né, a sanção da FIFA chamada Transferban e pode agora inscrever, né, registrar novos reforços. É isso mesmo, o Vasco tinha sofrido, né, essa sanção por conta da dívida com o New Old Boys ali da Argentina, referente ao Juan Sforza, né, a FIFA obrigou o Vasco a pagar cerca de 2,3 milhões de dólares naquela ocasião, e o Vasco, né, em recuperação judicial, joga ali e fala para a FIFA que, diante de todos os seus atuais credores, não pode se fazer pagamento fora do regime, né? Tipo, não posso pagar você porque eu estou em RJ, foi aceita ali a entrada, né, a inserção lá em fevereiro, e se eu pagar você, sai de dentro, né, desse escopo onde todos os credores estão envolvidos. Bom, o Vasco falou exatamente o seguinte na nota oficial do clube. O Vasco da Gama informa que, por decisão da FIFA, foi suspensa a sanção de Registration Ban, anteriormente aplicada em decorrência do processo movido pelo clube argentino New Old Boys. A decisão da entidade máxima do futebol considera a condição legal da Vasco da Gama SAF atualmente em processo de recuperação judicial no Brasil, atualmente, né? O que inviabiliza a imposição da penalidade. O entendimento da FIFA está alinhado às normas do seu próprio código disciplinar. Com isso, o Vasco está plenamente autorizado a registrar novos atletas em âmbito nacional e internacional. O clube reafirma seu compromisso com a transparência e a condução responsável de sua reestruturação, respeitando tanto a legislação brasileira quanto os regulamentos internacionais do futebol. Bom, essa é a nota do Vasco referente, né, à saída ali, à suspensão, né, do Transferban feito pela FIFA, alegando ali a informação que eu trago para vocês dentro da RJ, né, da recuperação judicial. Para você que não entendeu, a recuperação judicial é um acordo jurídico que o Vasco vai fazer com seus credores, né? Óbvio, muitos credores estão completamente sem acreditar que irão receber aí cerca de 10% do valor, né, que poderiam receber aí dentro das suas dívidas, por exemplo.
o empresário, né, do Adson falando, né, sobre essa questão. Muita gente considera a recuperação judicial, o pedido, né, de acertar as contas com os credores nesse valor tão pequeno como calote. Muita gente falando, pô, isso é calote, pô, negocia aqui. Enfim, a gente vai estar observando todo esse cenário a partir de então, porque é muito grave, né, para o mercado e é muito prejudicial no âmbito de estar com ali o seu nome ativo em um mercado tão importante que é o mercado da bola. Você não pode ter ali desavenças, né, de fora a fora, infelizmente. Mas é isso, Transferban cancelado, Vasco agora livre para registrar novos reforços. Vem reforços aí? Enfim, falando sobre reforços, todos nós sabemos que o Vasco está de olho, né, no zagueiro Alan Saldívia. O jogador uruguaio que está no Colo-Colo do Chile. O Colo-Colo já fixou um valor de cerca de 2,5 milhões a 3 milhões de dólares para negociar o jogador. E a gente tem a informação hoje do seguinte, né? O Vasco, já com dificuldade financeira, ganha um novo concorrente. É isso mesmo, o Botafogo também quer a contratação do zagueiro Alan Saldívia. O Vasco agora ganha a concorrência do Botafogo. Alan Saldívia, que já foi até mesmo elogiado pelo técnico Fernando Diniz em coletiva. E claro, né, a gente observa que esse cenário, diante de um mercado que está se inflamando, né, porque clubes vêm perdendo jogadores para clubes europeus e vêm buscando novos reforços. Então os bons jogadores terão sempre concorrências. A informação que a gente tem do Alan Saldívia já trouxe aqui no canal, né, lá direto do Chile, é que o Alan Saldívia estava muito bem no ano passado e esse ano ele teve uma queda na performance, aonde fez o Colo-Colo abaixar o valor da pedida, né, de 4 milhões de dólares para 2,5 milhões a 3 milhões de dólares para negociar o jogador. Então a negociação passa a ser mais complexa com a entrada do Botafogo tentando também contratar Alan Saldívia, zagueiro uruguaio que está no Colo-Colo do Chile. Qual é a sua opinião? Vai lá nos comentários. Lembrando que o Vasco encara nesse final de semana, no domingo, o Internacional em Porto Alegre e no meio de semana que vem o CSA no Rei Pelé. E nesse vídeo você terá imagens exclusivas do gramado e do estádio Rei Pelé, que eu vou trazer aqui para vocês diante dessa fase que não é muito boa. O Vasco vai encarar o CSA em mais uma decisão. E olha só, infelizmente ontem, né, a gente vai ter que entrar nesse assunto aqui, porque existe uma denúncia, né, de um rapaz chamado Crave. Eu não o conheço muito, eu tive com ele na coletiva, ele se apresentou, né, opa, eu sou o Crave, ô, beleza, tudo bem? Primeira vez que eu o vejo, né, numa coletiva e numa zona mista de Vasco. E ontem, né, segundo o Crave, segundo pessoas que trabalham com o Crave, né, ele foi agredido por pessoas ligadas à cúpula, à alta cúpula da diretoria do Vasco, né? Enfim, vamos lá, vou trazer para vocês o que eu sei. Ontem eu saí da coletiva, né? Fui até a zona mista, onde os jogadores passam ali. Fiquei ali por alguns minutos ao vivo com vocês, né, no canal A Hora do Vasco, que faz ali toda a movimentação. E assim que os movimentos acabaram, eu me retirei. Fui embora, fui caminhando ali por São Januário tranquilamente. Eu confesso para vocês que eu nunca sofri nenhuma agressão, nenhuma ameaça grave, enfim. Algumas discussões acontecem, algumas coisas acontecem super normal, classifico como normal. Eu, como uma pessoa credenciada ali como imprensa pela Comebol ou pela CBF, diante das competições que o Vasco atua, né, ou pela FERJ, nunca sofri nenhum tipo de problema desse tipo. Mas eu não estive presente no momento em que o Crave, né, que é o @EuSouVascaíno, se eu não me engano lá no X, ele tenha sofrido alguma agressão. Bom, a informação que está chegando aqui, muita gente me perguntando, é que realmente aconteceu essa agressão e me perguntaram o que aconteceu. Bom, eu não sei o que aconteceu, eu não estava, eu não vi, eu não posso afirmar nada. A gente tem que apurar, porque é uma coisa muito séria, tanto para o Vasco quanto para o Crave, né, que é o rapaz em questão, porque coisas assim não podem acontecer de maneira nenhuma no Vasco. Então é muito grave pro Vasco. Se isso for uma história inventada, o Vasco tem que se posicionar rapidamente. E se realmente isso aconteceu, o Crave também tem que se posicionar rapidamente, dando nomes, dando informações mais precisas, porque está muito preliminar, está muito jogada aos ares, assim, a gente não consegue saber o que realmente aconteceu. A gente sofreu
lá em Quito uma questão um pouco parecida, mas não teve agressão nenhuma, né? É o que eu falo, eu nunca sofri nenhum tipo de agressão perante a diretoria do Vasco, nem perto disso, né? Nem perto disso. Mas lá a gente teve o vídeo, né, ao vivo, onde o segurança pede para eu me retirar da área privada do hotel e a gente cita nomes, a gente fala, foi o rapaz da logística, a gente nomeou. A gente não chegou falando que foi o Pedrinho, que foi o Felipe ou que foi qualquer outro membro da alta cúpula, não. Por isso que é importante colocar nomes. Naquele momento eu falo o nome, né, o Edu fala o nome do funcionário. Então, créditos ao funcionário que foi feito, não à diretoria. Então eu acho importante, né, nesse momento, nomear, para a gente apurar e, óbvio, lutar por um Vasco democrático acima de tudo, né, onde o torcedor, onde o próprio Vasco e aonde os jornalistas, né, que estão cobrindo o Vasco, setoristas, estejam todos ali protegidos, né? Porque não é interessante para a marca Vasco esse tipo de informação, como não é interessante para um trabalhador que está ali fazendo o seu trabalho. Enfim, vai lá nos comentários, deixa a sua opinião. Eu confesso para vocês que eu não vi nada, eu não estava no momento, né? Vou apurar para trazer mais informações sobre essa questão. Beleza? Agradeço mais uma vez a sua presença. Um forte abraço. Saudações vascaínas.